A fase de grupos da primeira edição do Mundial de Clubes está ao rubro. O primeiro confronto entre uma equipa portuguesa e uma equipa brasileira em 60 anos acabou num empate a 0. No segundo duelo entre lusos e sul-americanos, o Benfica desilude com um empate tremido frente ao Boca Juniors e terminou há pouco o Inter Miami-Porto, que resultou numa desapontante derrota dos Dragões frente à equipa de Lionel Messi. Para discutir tudo isto e muito mais, está reunido o Triângulo Ofensivo, nestes tempos negros de animosidade transatlântica. Comigo, o vosso moderador e representante benfiquista, André Duarte, acompanhado pelo nosso portista, hoje muito triste, Ricardo Martins. Boa noite a todos. Estou muito mais triste do que aquilo que alguém possa imaginar, mas já falamos sobre isso. E o nosso palmeirense, de volta esta semana, Igor Mota. Uma excelente noite a todos. Bem, vamos ao jogo que causou logo ânimos muito aquecidos entre portugueses e brasileiros esta semana. Palmeiras 0, Porto 0. Jogo disputado com boas oportunidades de parte a parte, mas no fim terminou sem golos. Ricardo, um resultado justo, na tua opinião, este 0-0? Sim, eu acho que o jogo foi um bocado de ver qual dos dois já consegue jogar um bocadinho menos, porque, repara, é o pior Porto de sempre, não consegue ganhar um jogo a ninguém, como vimos hoje. E o Palmeiras também não consegue fazer um gol desta equipa, também, pelo amor de Deus. E depois o Porto é um bocado a desilusão que se esperava também. Não tem fio de jogo, a equipa não tem qualidade. Tiveram ali duas ou três oportunidades que podiam ter feito o golo, não fizeram, como de costume. Tinham 4 ou 5 oportunidades que podiam ter sofrido e deviam ter sofrido e por algum milagre acabou por não sofrer o golo, mas pronto, não se pode esperar muito mais do que isto também. Não sei qual é que é a opinião do Igor, mas acho que o empate até fica bem porque nenhuma das equipas realmente está ao nível para conseguir disputar este Mundial. Antes de irmos ao Igor, tens alguma opinião sobre a primeira exibição do Gabri Veiga na camisola azul e branca? Em termos de qualidade é dos melhores do Porto, também não é difícil, mas veio sem ritmo nenhum, viu-se que depois ao fim no final da primeira parte já estava a gerir o esforço e é normal, estava há muito tempo já sem jogar e ia jogar nos Estados Unidos é sempre diferente, portanto já sabia que ia ter que sair na segunda parte e até devia ter sido mais cedo porque já ainda se teve a arrastar alguns minutos, mas quando tiver em forma vai ser um dos melhores da equipa, ou o melhor. Ok. Igor, ansioso de falar contigo, já não falamos já há 2 semanas, ainda por cima sobre esta exibição. Orgulhoso da exibição do teu Palmeiras ou ficou um sabor de que podiam ter conseguido mais? Não, na verdade eu acho que o Palmeiras entrou esperando que o jogo fosse de um jeito e poderia ter sido completamente de outro. Na primeira parte o Palmeiras respeitou muito, o Palmeiras quis entender como que o Porto ia ser ofensivo e que na verdade não foi ofensivo em nenhum momento. E na segunda parte o Palmeiras conseguiu se soltar mais e o sabor que fica é que o Palmeiras podia ter jogado os 90 minutos do jeito que jogou. Não precisava ter esperado os 45 minutos para entender o que seria a partida. Estavas se calhar à espera de um Porto melhor ou achaste que o Porto, pelo que tens visto também, tens acompanhado a Liga Portuguesa, foi mais ou menos o que tu esperavas e até achas que o Palmeiras devia ter ido mais para a frente logo no início? Sim, exato. Eu acho que não esperava nada além do que o Porto apresentou, que é os jogadas de perigo, Mora e Samu, sempre passando pelos dois. Acho que o Palmeiras tinha muito, a comissão técnica do Abel tinha muito não, na verdade pouco, porque eram poucas jogadas que o Porto queria. Então tinha o suficiente para ler e entender como funciona a equipe do Porto e sabendo que se tu tira toda a possibilidade de criação do Porto, que é uma hora, tu tira toda a possibilidade de criação do Porto inteiro. E o Palmeiras basicamente deixou ainda a primeira parte, uma hora ali, em alguns momentos conseguiu fazer algumas jogadas, até deixou o próprio Samu em uma condição de gol. E acho que é justamente esse como que eu posso dizer, a parte que o palmeirense esperava mais da própria comissão, porque não precisava ver o campeonato português inteiro para entender a maneira que o Porto jogava. Realmente não é o melhor Porto dos últimos tempos, mas ok,
É uma equipe que tu consegue ali ver 3, 4 jogos e tu entende como que funciona. E eu acho que o Palmeiras podia ter feito mais na primeira parte. Consequentemente, sairia o gol, porque o Palmeiras só jogou 45 minutos. Uhum. Quem é que para ti foi o melhor em campo do Palmeiras? Do Palmeiras é o Richard Rios. Eu gosto muito do futebol do Richard Rios, ele é um 8, vamos dizer assim. E ele é esse 8 que dá muita segurança defensiva. E ele tem uma qualidade ofensiva que também é difícil o Palmeiras segurar. Ele já tá difícil, já tinha alguns clubes que estavam de olho e agora com esse Mundial com certeza de não ficar no Palmeiras depois desse fim de temporada. Sentes que a haver um vencedor deste jogo seria o Palmeiras? Não sei se concordas com isso. Sim, concordo, até porque o Porto Teve as criou melhores, ali uma sim. oportunidade com uma hora e a outra oportunidade que criou foi logo no começo da segunda parte com o Vieira. Tirando isso, não teve nenhuma outra oportunidade. E o Palmeiras teve um lance que houve 3 oportunidades para marcar um gol, uma própria bola na trave, algumas jogadas aéreas que o Palmeiras conseguiu ali ter alguma oportunidade, alguns lances. O Palmeiras estava em superioridade numérica, mas não conseguiu aproveitar bem essa superioridade. Eu confesso que fiquei a perceber um bocadinho de porque é que tu achas o Arthur Cabral bom, que aquela capacidade de finalização dos, dos atacantes do Palmeiras deixou um bocado a desejar. Isto é uma coisa recorrente ou foi só neste jogo, um jogo de azar? Na verdade é que assim, o que acontece é que o Palmeiras contratou o Vitor Roque esperando que ele fosse a solução. Só que eu ainda hoje mesmo falando com o meu próprio irmão, que é palmeirense, eu ainda falei pra ele que, sem dúvida nenhuma, o Flaco Lopes é que é o centroavante que deveria ser titular. Porque ele cria muita oportunidade, tanto ofensivamente na parte alta, quanto com a parte dos pés. Então, o que faltou pro Palmeiras foi realmente uma pessoa que conseguisse colocar a bola dentro do gol. Conseguisse chutar em direção ao gol. Tanto que eu acho que de 13, 14 finalizações do Palmeiras, 5 foram ao gol. Alguma coisa do tipo. Então realmente o que faltou foi pontaria. E ainda mais com um goleiro que era reserva. Apesar de ser reserva, eu acho que foi a melhor atuação da vida dele. Sim, eu também achei. Acho que o Cláudio Ramos até tem feito boas atuações, tanto esta como o Inter Miami. Para ti, Ricardo, quem é que foi o melhor e pior em campo do Futebol Clube do Porto? O melhor foi o Cláudio Ramos. O pior foram os outros 10. O que é que está a fazer? Não, Como de costume. Como de costume. não há assim um que salte mais à vista? Espero que não se note muito que estou um bocado rabugento, não é? Não, nota-se bastante. Não, ninguém se safa ali. É tudo ruim. É tudo para limpar para o próximo ano. Sentes talvez seja um bocadinho a culpa do Anselmo. Ele já tem 6 meses de trabalho, a equipa já devia estar a jogar um bocadinho melhor, não? Sim, e aquele esquema tático não lembra o diabo. Ainda hoje com o Miami estava sempre o espaço entre linhas entre a defesa e o meio campo. É o que eu digo, se o Porto passasse aos oitavos e jogasse contra o PSG, que se passasse em segundo ia jogar com o PSG, nem quero imaginar. Era pior que o Bayern contra o Auckland City. Bem, seguindo para esse grupo e para outra equipa portuguesa que teve uma desilusão também esta semana. Benfica 2, Boca Juniors 2. Benfica chegou a estar a perder 2-0 antes de Di Maria igualar através de grande penalidade. E depois o Otamendi, aliás, o Di Maria não igualou, o Di Maria reduziu por grande penalidade ainda na primeira parte e o Otamendi já chegou a marcar para lá dos 80 o 2-2. Bem, cabe-me a mim rever este jogo, não é? Vi o 11, confesso que me deu logo vontade de nem ver o jogo. A primeira pergunta, o que é que o Renato Sanches está ali a fazer? Já não sofremos o suficiente com ele. Depois, Dal na direita também não me parece a opção correta. Com muito, se é para fazer adaptações, que façam a adaptação do costume e metam lá o Orsnes. Depois, o que é que o Di Maria fez também para merecer estar a jogar ali? Acho que é mais um pedido dele antes de ir embora, quer jogar este Mundial e queria jogar este jogo, especialmente sendo contra o Boca, que é uma equipa argentina, mas pronto, isto não devia ser por pedidos, digo eu. Quanto ao jogo em si, fez-me lembrar um pouco aquele jogo do Benfica com o Rangers, para aí no ano passado, com o Roger Schmidt. Achei o Boca Juniors uma equipa claramente inferior ao Benfica em quase todos os aspectos. Via-se desde o apito inicial que o Boca Juniors, o Benfica perdia a bola 20 vezes, o Boca Juniors devolvia a 19, não sabiam sequer o que fazer com ela.
Mas a verdade é que também o Benfica se vai perdendo 20, há lá uma a acertar e mesmo assim o Benfica consegue sofrer 2 golos contra uma equipa do nível que eu acho que é do Boa Vista ou pior. E a partir daí o 2-1, que entrou 2-1 e toda a gente pensou, eu pelo menos pensei, foi um apagão ali no início e agora vamos conseguir dar a volta com alguma naturalidade, porque via-se que o próprio Boca nem sequer estava à espera de estar em vantagem. E pronto, e depois na segunda parte, o que aconteceu? Bruno Lage, não sei o que é que se passa com ele, isto já não estava mal que chega. Na segunda parte entra Belotti e a segunda parte foi uma ridícula peça de teatro em que os jogadores do Boca Juniors acho que perderam mais tempo que o Sporting e o Benfica perderam juntos naqueles últimos 2 jogos da época em que já houve muita perda de tempo e esta segunda parte foi extremamente ridícula. Notas sobre o árbitro, acho que isto foi... dá-me vontade de nem criticar os árbitros da Liga Portuguesa, porque este árbitro parece que tirou o curso no México, se calhar, deve ser, e pronto, isto é para rir, para não chorar, a dar 5 minutos de compensação naquela segunda parte. Tirando isso, não sei, começo tuas opiniões, Igor. O Boca Juniors nem sequer está lá muito bem na América do Sul, mas conseguiu aqui um empate frente ao Benfica. O que é que tu achaste deste jogo? Achei um jogo típico de um clube argentino. Bem-vindo ao futebol argentino. Eu acho que é isso. Muitas das vezes o próprio Boca Juniors não era para chegar tão longe em algumas competições e eles têm esse brilho de sempre conseguir achar gols. Concordo que o Benfica foi superior, só que ser superior não diz nada. O resultado foi completamente diverso. Sim. E acho que a proposta que o Boca Juniors tinha foi muito melhor do que a proposta do próprio Benfica, pelo pelo resultado, né? Então... Melhor proposta como assim? A proposta do Boca Juniors todos sabiam que era se defender e procurar gols em bolas paradas ou em oportunidades isoladas. E foi o que eles conseguiram. Sim. E já a proposta do Benfica não funcionou de maneira nenhuma. Sim, o Benfica entrou sem proposta, entrou sem estratégia, não? Exato, então, além de tudo, o Boca Juniors é que ganhou 1 ponto. O Benfica deixou de ganhar 2. Então, assim, eu acho que o Benfica não está acostumado, é normal, não está acostumado a jogar com essas equipes argentinas. Achei que eles fizeram até pouca cera, eu achou aquilo dali muito. Eu nunca vi uma semifinal de Libertadores em que de 90 minutos de bola rolando tem 30% de jogo, 35%. Na segunda parte jogaram-se 20 minutos e o árbitro dá 5 de compensação. Então, mas isso na segunda parte, em 90 minutos, que a bola rola 35%. Então, assim, bem-vindo às equipes argentinas, é isso. Da pescoço para baixo é canela e qualquer assopo que eles sintam, eles vão se jogar no chão. Não estava familiarizado com este nível de perda de tempo. Depois, já para o final do jogo, o Belotti foi expulso. Eu acho que até beneficiou o Benfica esta expulsão, sinceramente. Acho que ele estava a mais e ajudou-nos até a ter alguma objetividade ele sair. E nem sequer, estou-me a rir, mas nem sequer estou a brincar, acho mesmo isso. E depois lá chegamos ao empate, mas foi um jogo paupérrimo, não achas, Ricardo? Foi bastante paupérrimo. O Boca foi bastante eficaz. Não me lembro de ter chegado muitas mais vezes à baliza do Benfica, sem ser nos 2 golos. E o Benfica foi extremamente permeável pelo lado direito da defesa. Eu acho que o Dal na lateral direita também não dá profundidade no corredor, não tem muita qualidade a fechar o corredor, portanto acho que foi uma má experiência. Sem o Tomás Araújo, tem que jogar o Orsnes ali, mas depois também falta o Orsnes no meio campo. Mas mal ou menos o Orsnes tem que jogar a lateral direito, na minha opinião. E o Cockchu tem que ser titular. Sim, eu não sei o que é que o Cockchu estava a fazer no banco, eu não sei o que é que o Aktürkoğlu estava a fazer no banco, ou o Sheldrup. Jogou Di Maria e Bruma. E a entrada do Prestiani na segunda parte também não acrescentou muita coisa ao jogo, parece. A segunda parte também não se jogou, sinceramente. Não dá para ver. Não sei se seria essa palavra certa, mas eu acho que o Bruno Lage subestimou o futebol argentino. Eu acho que essa é a palavra. Porque todos sabiam que o Benfica era superior.
E o Benfica só tinha que ter calma. Num jogo desse, ele sabia que o Boca Juniors ia se defender o tempo inteiro. Eu acho que os próprios jogadores não entraram com a atitude e- correta. Desculpa E interromper. tu não entrar com força máxima num jogo, eu acho que quer dizer que tu acha que tu tem o jogo na mão, pelo menos é a minha opinião. Mas- O Koksu, o próprio Arthur Togo não se mostraram em nenhum momento que estavam abaixo de forma quando entraram. Então assim, eu acho que realmente foi um pouco de ego ali que fez o Benfica perder 2 pontos e 2 pontos muito importantes. Mas o Bruno Lage tem que olhar para o grupo e saber que este é o jogo mais importante do grupo. O quê? Está a poupar para o Auckland City os jogadores? O Renato Sanches, se o quiserem pôr, que me metam contra o Auckland City, que joga contra jogadores que durante o dia andam no trabalho diurno de empilhar coisas no armazém. Não use já o Renato Sanches contra uma equipa profissional da Argentina, por mais fraca que seja. Exato, mas é o que eu penso também, não digo o contrário, mas eu acho que foi esse o pensamento, pelo menos. Eu não esse sei. que aparenta ter sido. Não, isto cada jogador é pior que o outro. O Carreras entrou, eu não sei, um jogo bom, um jogo mau, o Carreras ultimamente. Que acho que o único que ainda entrou com alguma atitude e alguma vontade de vencer ainda foi o Otamendi, muito sinceramente. Acho que até foi o nosso melhor jogador em campo e neste momento se calhar é capaz de ser o jogador mais motivado do Benfica. Não sei. Depois do jogo, para coisas extra-jogo, parece que houve uma pequena briga no treino do Benfica entre Bruma e Prestiani, que começaram meio que aos empurrões no treino. Alguém tem opiniões sobre isto? É difícil dar uma opinião sem saber ao certo o que é que aconteceu, mas... Eu vi as gravações, eles estavam assim uns empurrões, depois estavam numa ronda e aquilo parece que estava a correr mal, e pronto, e argentinos também não são muito fãs do Bruma, e então aquilo correu mal, mas nenhum de vocês ouviu nada sobre esta história? Não, por acaso não, confesso que não vi nada. Não, eu até cheguei a ver algo sobre isso, mas mais ou menos. Por onde ele falou, clube argentino, né? Clube não, é jogador argentino, estão sendo quente, não leva desaforo para casa. Creio que deve ter sido mais ou menos por aí. Exatamente. Bem, acho que ficamos por aqui no Benfica Boca Juniors, já foi deprimente o suficiente para 90 minutos. Depois temos jogos dos outros grupos, vamos falar dos outros grupos um bocadinho. PSG 4, Atlético de Madrid 0, PSG por cima o jogo inteiro, a primeira parte terminou 2-0 e após a expulsão de Lenglet aos 78, a vantagem do Paris Saint-Germain acentuou-se até aos 4 golos. Igor, todos estávamos à espera de uma vitória do PSG, mas se calhar não tão expressiva, não é? Exatamente, não sei, acho que o Atlético de Madrid, não sei, talvez o Simeone ele faz algumas temporadas, vamos dizer, algumas temporadas boas mesmo, mas eu acho que realmente chegou o tempo dele já, eu acho que não dá mais. O Atlético de Madrid já não vem apresentando um bom futebol, e mesmo que o PSG seja o atual campeão da Champions, eu acho que o Atlético de Madrid não jogou, acho que realmente só entrou em campo para se defender. Muitos poucos ataques que eu lembro do próprio Atlético de Madrid, apesar de sempre ser essa a proposta deles, mas eu acho que fez muito pouco. Sim, o Atlético, a verdade é que o Atlético de Madrid nunca mais foi o mesmo desde aquela eliminatória com o Real Madrid, não é verdade, Ricardo? Eu esperava muito mais do Atlético. Tudo muito atabalhoado e muita desinspiração da equipa no geral. O Griezmann não apareceu tanto com tanta qualidade assim com o futebol com a bola no pé. O Alvarez também não se conseguiu conectar com o resto da equipa e foi sendo um massacre do PSG que até podia ter sido mais dilatada. Sim, e o Vitinha soma e segue, ele parece que não está nada cansado, já está no fim da época, mas ao contrário das outras equipas europeias, o PSG não aponta cansaço nenhum, não é verdade? Sim, não aponta cansaço e continuam a ser a melhor equipa do mundo e por este andar vai ganhar o Mundial também. Não sei vocês, mas eu não vejo nenhuma equipa a conseguir sequer chegar perto do nível qualitativo de jogo do PSG.
Repara que o Dembélé estava tocado, nem jogou e também nem foi preciso. O Gonçalo Ramos podia ter feito bem melhor, teve ali algumas jogadas em que ele desperdiça de forma quase absurda até. E podia ter tido uma oportunidade para ganhar pontos para tentar jogar mais, mas não conseguiu, por muita pena nossa. Mas a equipa joga muito, muito bem. Tem um 11 muito forte, tem ali 3, 4 suplentes que entram sempre e que acrescentam sempre muita qualidade ao jogo. Não vejo maneira de conseguirem parar este PSG tão cedo. Exatamente, e estavas a dizer bem que não parece haver nenhuma equipa no torneio ao nível do PSG. As esperanças se calhar estavam um bocadinho no Real Madrid, no Manchester City ou no Bayern talvez. E por falar em Real Madrid, eu nem pus este jogo aqui na lista de tópicos, mas se calhar dávamos uma palavrinha aqui sobre Real Madrid 1, Al Hilal 1. O que é que tu achaste deste jogo, Igor? Eu acho que foi mais um jogo de, pode-se dizer, ego. Acho que o Real Madrid teve algumas oportunidades para fazer o 2-0. Apesar de não ter sido assim um jogo, meu Deus, um massacre do Real Madrid, pelo menos não achei que tenha sido isso. Eu acho que o próprio Al Hilal até que fez frente, não fez frente, mas teve ali algumas oportunidades, mas o Real Madrid podia muito bem ter matado o jogo quando estava 1-0. E pronto, depois do pênalti bobo, que o próprio Courtois disse que foi um pênalti bobo cometido, o Al Hilal conseguiu o empate, mas eu não acho que o Real Madrid venha tão forte para esse Mundial. Lógico, é o Real Madrid e pode chegar lá e ser campeão. Mas eu acho que o Real Madrid realmente vai usar esse campeonato, essa Copa, como uma preparação, principalmente o Xabi Alonso, que está agora chegando no Real. Isto parece que também fez um bocadinho de falta o Mbappé lá na frente, não é? Aquele Gonzalo Garcia, não sei se convence muito como suplente. O que é que se passa também para não porem o Endrick? O Endrick está machucado. Ok. Tanto que foi por esse motivo também que ele não foi para a seleção. Mas sim, com certeza tem o próprio Endrick, Brahim Dias não foi titular, Arda Güler. Eu acho que realmente está agora numa fase de teste do Real Madrid, mas sem dúvida nenhuma, com o Mbappé ali tudo mudaria. Por outro lado, um jogador que esteve em campo e ninguém pôde criticar foi a nova contratação, o Hudson, que se calhar foi o melhor do Real Madrid durante o jogo. O que é que tu achaste? Muito seguro. Eu já havia dito que tinha que ter um substituto do Rudiger. O Rudiger não jogou, creio que por estar machucado, não sei, mas creio que por esse motivo. Mas confesso que prefiro mesmo que ele não jogue. Acho que ele já deu o que tinha para dar, ele não que seja um zagueiro ruim, mas ter 2 zagueiros jovens e rápido ajuda muito numa defesa. Exatamente. Quanto ao Al Hilal, ficaste surpreendido pela positiva com este Al Hilal, Ricardo? Fiquei, repara, tu olhas para o 11 do Al Hilal e tem muita qualidade. Tem jogadores que podiam encaixar em muitas das equipas. Aliás, alguns deles ainda não há muito tempo estavam nas melhores equipas da Europa. Portanto, é uma equipa que surpreendeu, mas também simultaneamente tem jogadores para fazer exibições destas. Agora, esperava-se mais do Real Madrid. Também o penalti falhado também saiu caro, mas esta equipa do Xabi Alonso tem que jogar muito mais. Foi aquilo que o Igor disse, não houve assim um ascendente tão grande do Real Madrid quanto isso, e acaba um bocado por sair até justo o empate. O Cancelo pareceu estar em boa forma, até me surpreendeu bastante. O que é que tu achaste? Sim, mas sempre que é pressionado a defender comete muitos erros. Não é consistente. Sim, isso já é o costume dele. Bem, vamos passar para outro jogo então. Fluminense 0, Dortmund 0, mais um empate a 0 inesperado entre europeus e brasileiros. Eu não vi este jogo, mas as estatísticas parecem favorecer o Fluminense. As equipas europeias estão um pouco aquém neste torneio. O Inter também empatou com o Monterrey, já falamos do Real Madrid com o Al Hilal.
Igor, o que é que na tua opinião se está a passar? As equipas europeias estão a entrar a subestimar as equipas sul-americanas ou nem estão a levar a sério este torneio? O que é que se passa na tua opinião? Eu acho que estão subestimando. Hum. São melhores, em questão de qualidade, são melhores, e todos sabem. Só que dentro de campo, se tu correr os 90 minutos e tu conseguir, se cada um conseguir correr por 2, bem no fim vai parecer que tu jogou muito mais que o adversário. Eu acho que foi esse o jogo do Fluminense. O Fluminense parecia que estava com 1, 2, 3 a mais durante o jogo inteiro. Merecia a vitória. Eu acho que merecia até muito mais que o próprio Palmeiras mereceu. E, assim, eu vejo muito falando que fim de temporada na Europa, os europeus não estão dando bola para isso. Primeiro, os europeus não estão dando bola, então por que levaram a equipe titular? Primeiro ponto. Segundo, é final de temporada. Ok, se pegar na metade da temporada de 2024 para frente, muitos dos times brasileiros já jogaram mais de 50 jogos. Tem time europeu que faz 50 jogos numa temporada. Então, assim, eu acho que são desculpas e dentro de campo é 11 contra 11. Acho que o Borussia tem qualidade, poderia vencer o Fluminense, mas subestimou, assim como o próprio Benfica. Tinha qualidade, podia ter vencido o Boca, mas também subestimou. Eu não diria que no caso do Benfica foi subestimar, no caso do Benfica foi mesmo falta de qualidade. O que é que tu achas, Ricardo? Há aqui se calhar um fator praia das equipas europeias, os jogadores já estão um bocado sem dar bola para este torneio, ou então é como o Igor disse, estão a subestimar e não estão a entrar com tudo o que podiam entrar. Eu acho que as equipas europeias vão fazer um torneio em crescendo. À medida que vão ganhando mais ritmo de jogo, acho que vão começar a melhorar a qualidade de jogo. Acho que a partir dos oitavos de final, e esta é a minha projeção aqui, as equipas europeias vão começar a meter o pé no acelerador e aí já não dou mais hipóteses a equipas não europeias. Mas, claro, não estou a dizer que vai ser tudo cilindrado, nem nada do género, mas acho que muito dificilmente teremos equipas não europeias nos quartos de final da competição. Mas vamos ver. Igor, eu vou-te espicaçar assim um bocadinho. Isto também não será um bocadinho celebração a mais por parte das equipas sul-americanas? Vamos ver. Em termos de vitórias, foram o Flamengo e o Botafogo, penso que até agora, que ganharam a equipas não sul-americanas neste caso. E depois o resto foi empate contra o Porto, empate contra o Benfica, empate contra o Dortmund e empate contra o Inter. Se calhar o do Inter até é o mais surpreendente, mas os outros três também são empates. Empatar contra as equipas europeias que se calhar são as piores do torneio. Não achas que se calhar há um bocadinho de celebração a mais aqui? Na verdade eu não vejo celebração alguma. O que houve do lado do Palmeiras foi que o Palmeiras deixou de ganhar 2 pontos após a partida contra o Porto, com sabor de poderia ter sido muito mais. O Fluminense contra o Borussia Dortmund, a própria imprensa do lado do Fluminense foi a mesma coisa. Não adianta de nada tu fazer um jogo bom e tu empatar. Se tu fez um jogo tão bom, tu tem que ganhar. Sim. Eu acho que essa celebração a mais que todos falam é por parte da imprensa. E a imprensa celebra isso porque antes de começar o Mundial, toda a imprensa europeia dizia que ia ser um massacre. E chegou lá e estão vendo que não está sendo um massacre. Estão vendo que é 11 contra 11 que dá para jogar. Eu confesso que tenho visto um bocadinho de celebração nas redes sociais. Quer dizer, eu ouvi falar em amassos, pôr na roda, e depois o jogo acabou 0-0. Convinhamos que isto não foi nenhuma. Sim. Isto parecia uma goleada de 0-0 quando falavam do Porto Palmeiras ou do Fluminense Dortmund. Então, se tu for ver por lado do torcedor, o torcedor do Porto vai dizer que o Porto jogou melhor que o Palmeiras. Agora, a questão é tu ver dentro do campo. Dentro de campo, todos viram que o Fluminense foi melhor que o Borussia e que o Palmeiras foi melhor que o Porto. Ponto final. Sim, nisso concordamos. Mas eu continuo a achar que uma nação tão grande como a brasileira, tão, com 5 mundiais, não devia celebrar empates. É a minha opinião. Mas aí é que tá, não estão celebrando. Eu acho que é muito pelo contrário. Eu vejo a celebração. Os europeus não são tão fortes. Por que não estão passando o carro? O que está acontecendo? Tu não vês celebração
Ricardo. Eu vejo muita celebração. O que E aconteceu prematura. O que aconteceu com o Benfica que não conseguiu ganhar do Boca Juniors? Que a Liga Argentina é pior do que a Liga Brasileira. Eu acho, Então, já dei a minha opinião sobre o jogo. isso Foi que como eu o falo. jogo com o Rangers o ano passado. Esse que o Benfica é claramente superior à equipa, só que está a entrar com uma má atitude e se calhar também já com pouca vontade de jogar. É a minha opinião. Ok, mas é aquilo, quando tu pega uma parte da imprensa falando que o Benfica vai passar o carro, né? O Porto, Eu nunca mesmo não Portugal, ouvi nenhuma parte. uma equipe europeia vai ganhar. Tu viste isto, Sim. Ricardo? Eu não vi isto em lado nenhum. O que? Eu vi muita Quem- celebração. Quem diria que o Benfica, quem não diria que o Benfica não iria ganhar do Boca Juniors? Ninguém. Todo mundo esperava que fosse uma Eu estive taça do Benfica. relutante no último podcast, apostei 3-0, mas estive relutante, estive a ver, este Benfica, nem sempre, eu dou sempre uma ressalva. Não, ok. Contra o Auckland City eu não vou dar né? ressalva, contra o Auckland City se não por ganharmos parte- é horrível. Mas isso é por parte do torcedor, é o que eu tô falando. Por parte da imprensa, a imprensa europeia inteira dizia que os europeus iam passar o carro. E ok, pode chegar ali nas oitavas pra frente, realmente podem passar. Só que não são todas as equipes europeias que são Real Madrid, que são o PSG. Tem equipes europeias que dá pra jogar de igual para igual. Uhum. Pronto. Ricardo, opiniões sobre isto? Vi muita festa. Hum? Oh, Igor, eu vi muita festa, Igor. Eu vi muita festa. É verdade, muita O festa. Igor diz que não, mas eu vi muita Eu festa. também vi muita festa. Festa do quê? De empatar com o Porto? Jamais. Sim, sim, sim. Eu vi festa também, eu vi um amasso do Palmeiras ao Porto, uma goleada de 0-0, cara. Não, mas falar que foi um amasso, isso não quer dizer que tu goleou outra equipe. O Palmeiras podia sim ter feito 3, 4 gols. Ponto final, acabou. Agora, qual que é o problema? É só tu buscar nas estatísticas. Nas estatísticas a gente consegue ver que o jogo poderia ter sido isso. Agora, eu não vejo problema nenhum. É a mesma coisa tu pegar o jogo do Borussia, do Fluminense contra o Borussia Dortmund. Porque a torcida do Fluminense gostou do jeito que a equipe entrou. Porque o jogo foi muito superior do que eles achavam que iria ser. O Fluminense jogou muito melhor do que eles mesmos estavam achando. O jogo poderia ter sido muito melhor do que foi, porque foi um empate. Ou seja, mesmo que foi bom, não valeu de nada, porque tu só ganhou um ponto. É o que eu falo, vocês estão vendo muito o lado do torcedor. O lado do torcedor é sempre o lado mais extremo. O torcedor do Borussia vai falar que o Borussia foi melhor, o torcedor do Fluminense vai falar que o Fluminense foi melhor, o torcedor do Benfica vai falar que o Boca Juniors teve sorte e achou 2 gols, o torcedor do Boca Juniors vai falar que o Boca não soube segurar o resultado porque estavam ganhando de 2-0. Mas a verdade é que se tu for buscar nas estatísticas, o jogo foi jogado, foi 11 contra 11. A vitória poderia ter ido pro lado do Palmeiras. Lógico, se o Porto faz o gol primeiro, o jogo seria diferente. A vitória poderia ter ido pro lado do Boca, estava 2-0, mas o Benfica buscou um empate. O Fluminense em nenhum momento tomou o perigo de gol do Borussia, então poderia ter ganho o jogo. É isso que eu não estou conseguindo entender. Qual que é o problema de tu falar que foi muito melhor que o teu adversário? O resultado são 2 números, um para cada lado, é normal. Às vezes tu vai fazer 10 arremates ao gol e vai ficar no 0. Teu adversário vai fazer um gol e com um arremate vai fazer um gol e o jogo acabou 1-0. Mas tu pode falar que teu time amassou e perdeu o jogo. Ué, qual que é o problema? Muito bem. Registamos o teu orgulho em empates, Igor. Bem, vamos ao último jogo aqui que temos para rever. Inter Miami 2, Porto 1. Ricardo, eu sei que estás ansioso em falar desta grande exibição azul e branca, nem por isso. Tem mesmo que ser. Tem mesmo que ser. Porto entrou bem com um golo de penalti de Samu, mas na segunda parte o Inter Miami virou o jogo e Messi marcou o 2-1 de livre e o Porto, em princípio, parece se calhar estar em muitos maus lençóis aqui no grupo A do Mundial de Clubes. Opiniões sobre este jogo, Ricardo? Isto foi... Eu já esperava o pior, mas foi pior do que aquilo que eu já imaginava que ia ser. Eu vou pôr as coisas desta forma. Sim. Isto foi o momento mais negativo em 130 anos de história do Porto. Foi de longe o momento mais negativo. O 12-2. Perder com este Inter Miami, que são os veteranos do Barcelona de 2014, foi o momento mais negativo em toda a história do clube. E digo-te mais.
o Vilas Boas tem duas hipóteses. Ou acaba o Mundial e despede o treinador e monta um plantel novo com 95% destes jogadores a irem embora, ou então vai ter que haver eleições antecipadas e vai ter que se fazer uma mudança muito grande. Porque isto não pode continuar assim. É que uma coisa é uma época que foi para o galheiro, tudo bem. Mas vamos já para a segunda época ainda a ser pior do que esta. 6 meses de Anselmo e não fazemos melhor do que perder 2-1 contra uma equipa de reformados. O que é que queres que se diga? Uma equipa de reformados e jogadores americanos. Eu apoiei muito a candidatura do Vilas Boas e tinha que haver uma mudança. E tudo bem que se está a reorganizar as finanças do clube e estava o clube com muito mau estado financeiro e tudo bem. Mas, pelo amor de Deus, 95% deste plantel não tem noção do que é ser jogador do Futebol Clube do Porto. O plantel, tirando 3, 4 jogadores no máximo, tem que ir tudo embora. Tudo embora. E o técnico, esta tática do 3-4-3, isto faz algum sentido? A equipa está constantemente desequilibrada no meio campo. É que tudo bem que não se fazem omeletes sem ovos, mas não merece uma segunda oportunidade o Anselmo depois disto. Não pode ser. Sim, foi uma derrota extremamente negativa. Agora, a pior coisa que tu já viste em 130 anos de história do Futebol Clube do Porto. Pior que o 12-2 do Benfica em 1940, ou lá quando foi. André, isso não era futebol, pelo amor de Deus. Não era futebol. Bem. Não era futebol, nem foi televisionado. O que é que, Igor, o que é que achamos do Messi ainda? É alguém que ainda tem o seu valor, aparentemente. Se mostrou que sim, né? E é capaz de, por causa desse gol, ele ganhar a bola de ouro. Não duvido. Óbvio. Isso é verdade. Mais uma bola de ouro para o Messi se faz favor a sair. Sim. Imagina que ele ganha o Mundial de Clubes. Agora os Messetes aí vão ficar putinhos, mas mais uma bola de ouro pro homem, né? Fez um gol, agora vai ficar aí mais alguns jogos sem fazer. Capaz de estar queimando minha língua, vai lá e ainda faz no Palmeiras, o Palmeiras perde também. Mas é mais um jogo para ele ganhar a bola de ouro. O Palmeiras neste momento, depois desta derrota do Porto, está extremamente seguro, só precisa de empatar com o Al Rayyan. Não, só precisa de empatar contra o Inter Miami, digo. Estão mais ou menos seguros. Sim. Sim, um empate é suficiente e se garante muito bem. Sim. E por outro lado da moeda, Ricardo, o jogador já se calhar tem que fazer as malas, não é? Que isto, muito pouco provavelmente, o Porto passa esta fase de grupos. Tem que se fazer as malas e tem que se mudar tudo. A começar pelo técnico, já disse. Se o Mundial tivesse sido minimamente positivo, ainda poderia valer a pena equacionar começar ele a temporada, mas não pode começar a temporada depois disto. Não faz qualquer tipo de sentido. E está mais ou menos na mesma posição que o Laje também está, porque o Laje, eu disse antes da final da Taça de Portugal que a manutenção do Laje ia depender da Taça de Portugal, se não havia um desastre. Aconteceu, não um desastre, mas um bocado um desastre emocional, pelo menos. A ver se não acontecia um desastre na Taça de Portugal e do Mundial de Clubes. E o Mundial de Clubes não está a começar nada bem para o Benfica, para o Porto muito menos, e podemos ter aqui 2 treinadores novos já para o ano, enquanto que o Rui Borges se vai aguentando no Sporting. Sim, e olha que o Rui Borges, fazendo a época toda no Sporting sem o Guioqueras, que quase certeza que vai sair, não sei se o Sporting não irá partir. Ei, cortaste um bocadinho, desculpa, repete. Não, eu estava a dizer que acho, pronto, já é aquela velha conversa que já disse aqui em outros podcasts, que não acho o Rui Borges esteja ao nível para uma equipa como o Sporting, mas acho que sim, que é provável que na próxima época o Porto e o Benfica comecem com novos treinadores. E não é muito difícil arranjarem treinadores melhores também. Mencionaste 4 ou 5 jogadores que o Porto pode manter. Quem é que são os que é para manter? Os 2 guarda-redes, certo? O Samu, o Rodrigo Moura e este Gabriel Veiga. O resto... Fábio Vieira não? Não. O Fábio Vieira a jogar a 10 tem qualidade para jogar aqui, mas
Ok, se me perguntares amanhã digo que sim, mas hoje estou muito chateado. Foi horrível. Francisco Moura não. O Francisco Moura não. Muito tontinho. João Mário Muito não. burrinho a jogar. Não. Nunca na vida. Nem o Neon Peras e o Otávio. Esse é que não, de certeza. Bem, O Otávio, sabes qual é o problema do Otávio? Não direito tem e um cérebro. esquerdo. Não tem um cérebro. Ele tem qualidade técnica, não tem um cérebro. Eu- Pobre coitado, não deixa de ser um cérebro. Eu acho que o problema do Otávio é um problema que o Igor chama um problema de juntas, não é? Juntas tudo e deitas fora. Sim. Exato. É. Na verdade é as drogas, né? As drogas da perna. Só isso. O Otávio até tem qualidade, é rápido, até é forte a construir a partir de trás, mas depois a cada 10 vezes que tem que defender, 9 vezes vai sem cérebro, ou entra cedo demais, ou começa a correr para a direção errada, ou faz um carrinho desproporcional e leva vermelho, ou faz um penalti desnecessário. Troca o Tornato Que é Sanches que pelo Pode ser que ele tá Fauvier. na posição errada, né? Desculpa, Igor. É que o Renato Sanches passa metade da época lesionado. Ok, é um problema, mas ao menos não está em campo a fazer merda. Percebes a diferença? O que é que estás a dizer, Igor? Desculpa, interrompi. Eu falei que talvez com isso tudo que o Ricardo falou do Otávio, talvez ele está na posição errada. Às vezes estão achando que ele é defensor e ele é um 8, ele é um 5. Não. Ele é um bom banco. Ele é um bom adepto para estar na bancada a torcer e não estar em campo a incomodar. Ok. Bem, acho que terminamos por aqui os rescaldos. Vamos para a segunda parte do programa. Hoje estamos a ser rápidos. A segunda parte do programa, a melhor parte do programa. Joguinho das apostas. Temos muitos jogos para apostar. Nós só fazemos isto uma vez por semana. Há algumas equipas que jogam 2 vezes, até nós as vermos outra vez. Isto vai tudo muito rápido. Bem, olhando para a classificação, este jogo das apostas está a correr melhor do que o último. Neste momento, eu e tu, Igor, ainda não pus aqui os pontos do Inter Miami. Dei-me um segundo, que eu vou só pôr aqui os pontos. Estamos empatados com mais 4 pontos que o Ricardo. Estamos nós dois com 12 e ele está com 8. Este Mundial tem sido muito imprevisível. Por acaso tem sido imprevisível. Mas temos que apostar mais Mas nas tu tens equipas que- sul-americanas. Nós estamos a subestimar, como o Igor diz. Temos que apostar mais. Imprevisível vai ser o Benfica empatar com a equipe de Pedreiros. Se isso acontecer, isso era pior. Isso aí é que era mesmo o pior momento nos 110 anos de história do Benfica, se calhar. Empatar ou perder com o Auckland City. Esse aí, valha-me Deus, já era pior que o Gondomar em 2002, ou assim, ou o Celta de Vigo, ou essas todas. Era pior que o 7-0 do Celta de Vigo. Era pior que de longe. O Celta de Vigo tinha bons jogadores nessa época. Sim, mas foram 7-0, André. 7-0. Pá, seja como for. Mas pelo menos é uma equipe profissional, não uma equipe amadora. Sim, não é uma equipa que tem pedreiros a jogar. Com todo o respeito ao Auckland City, eu espero que eles saiam orgulhosos do torneio, mas não à custa do Benfica, valha-me Deus. Bem, por falar em equipas sul-americanas a convencer, PSG Botafogo, às 2 da manhã de hoje, amanhã tecnicamente. Vou eu primeiro, ainda estamos empatados agora, mas eu tenho prioridade, o meu nome começa por A, o teu por I. Vou dizer 2-0 para o PSG, vou ser conservador, 2-0 para o PSG, golo de Vitinha. Tu, Igor? Só 2-0. Vou ser conservador. Acho que é isso. Acho que assim, vai ser uma surpresa. Que o PSG vai ganhar só de 5. Não vai passar disso. 5-0. Então tu próprio subestimas as equipas sul-americanas e depois... Vá, diz lá quem é que marca? Doé. Vai doer. Vai doer muito. Ricardo, PSG Botafogo. Quem é que apostaste no marcador, André? Vitinha. Eu vou meter 4-0 para o PSG, marca Kvara. Kvaratskhelia. Ok. Parece-me bem. Depois, Benfica Auckland City. Eu conhecendo o Benfica, isto vai ser para aí um 2-0 e vai desiludir toda a gente. Mas eu quero acreditar que o Benfica tem que entrar com tudo para este jogo e tentar golear o mais possível, porque é isso que vai fazer a diferença, é a diferença de golos, vai ser crucial.
E nesse sentido eu vou dizer 6-1 com um golo do Di Maria. O Benfica sofre um golo. O Benfica sofre um golo louco. Sim, eu estou quase a apostar que sim. Sofre um golo o Benfica neste jogo. Não viste o jogo com o Bayern, pá, não? Não, o Benfica sofre um golo neste jogo. É que eles nem queriam passar o meio campo. Eles não queriam passar o meio campo. O Benfica vai sofrer um golo neste jogo. Eu conheço o Benfica. É este tipo de jogos que a gente sofre um golo. Acho que até vai começar a perder 1-0. A partida começou contra o Bayern. O Bayern tocou a bola para trás. A equipe inteira do Auckland correu para trás, para dentro da área. A equipe inteira. Ninguém teve coragem de correr para frente. Não, mas aí não resultou. Eles agora vão mudar de estratégia. Se vocês tomarem um gol de uma equipe que não consegue correr para frente, só se for um gol contra. Que daí eu não duvido. Antônio Silva escorregar, alguma coisa assim. Mas, o Truvino vai estar outra vez a bola contra a cabeça de alguém, uma coisa assim. Eu acho que o André acha, o André acha que eles vão fazer gol do pontapé de baliza, só pode, mas pronto. Digam lá as vossas eu apostas. acho que o momento mais perigoso da partida vai ser o chute do goleiro. Meu resultado 7-0 Benfica. 7-0 do Benfica. Vocês Pavlidis. Eu vou meter 8-0 Di Maria. 8-0 Di Maria. Muito bem. Depois aqui um jogo de cartaz muito interessante que vai ser este jogo. Flamengo e Chelsea. Eu vou com 3-1 para o Chelsea, golo de Cole Palmer. Tu, Igor? 2-2. 2-2, o marcador. Cole Palmer também. Cole Palmer. Ricardo? 2-1 para o Chelsea, Cole Palmer. 2, Cole Palmer. Estás confiante no Flamengo, Igor? Sim, até diria que o Flamengo tem chance de ganhar essa partida. Vendo aquela defesa horrível que tem o Chelsea. Mas eu também lembro que o Flamengo tem uma defesa horrível. Então acho que vai ser um jogo de muitos gols. O Arrascaeta está-se a preparar para destruir ali aquela defesa do Chelsea. Não diria do Arrascaeta, mas não sei. Acho que vai ter oportunidades para os dois lados. Mais um jogo interessante. Atlético de Madrid, Botafogo. Pode haver surpresas neste jogo, mas eu mesmo assim vou jogar pelo seguro e dizer 2-0 para o Atlético de Madrid com um gol de Griezmann. Nessa partida, se o Botafogo empatar, muito provavelmente ele garante uma classificação, né? Depende. Tudo depende do jogo que está acontecendo agora. Seattle e Atlético. Pois depende. Se o Atlético golear o Seattle e o Botafogo for goleado pelo PSG, já é o Atlético tira a vantagem no empate, não é verdade? Ok. É como o Boca Juniors e o Benfica empataram agora, e depois agora é ver quem é goleado menos pelo Bayern e quem goleia mais o Auckland City. Acho eu que vamos golear. Ok, então eu vou de 3-1 para o Atlético de Madrid. 3-1 Atlético de Madrid. Griezmann. E tu, Ricardo? 2-0 para o Atlético. 2-0. Julián Álvarez. E finalmente Porto Al-Ahly. Vamos ver o que é que eu tenho aqui. Jogo difícil. Eu tinha 3-0 antes, mas mudei para ser mais conservador. 1-0 com o golo de Rodrigo Mora. 1-0 no último minuto. Igor. Se o Al-Ahly ganhar essa partida, o Al-Ahly pode ter chance de classificação também. 2-1 para o Porto. Eu acredito que o Samu vai salvar. Samu. 2-1 para o Porto, Samu. Muito bem. Ricardo? 2-1 para o Porto, Rodrigo Mora. Para o Porto, Rodrigo Mora. Inter Miami, Palmeiras, Igor. Este também vai ser interessante. O que é que... Espera aí, já te pergunto. O que é que eu tinha aqui? Tenho 0-4 para o Palmeiras. Estou confiante no Palmeiras. Gol de Estevão.
tá confiando errado. Então, Acho que o Palmeiras nesse jogo é que o Palmeiras entra de sapato alto. Já tá com a classificação garantida. Vai se complicar ainda nessa partida. 2-2. 2-2. Gol do Messi. Não, de Soares. O Palmeiras costuma revelar jogadores aposentados. Ok. Tu, Ricardo, o que é que te parece? Já enfrentaste os dois. Quem é que achas que leva a melhor? 2-1 para o Palmeiras, Flaco Lopes. 2-1 para o Palmeiras, Flaco Lopes. Muito bem. E o último jogo, se calhar, das equipas portuguesas no torneio, esperemos que não. Benfica, Bayern Munique. Eu vou dizer 0-1. Gol do Olise. Saímos aqui com uma vitória. Vamos empatar 0-1 com o Bayern. Tu, Igor, o que é que achas? 3-1 para o Bayern. 1-3. Nós marcamos ao Bayern. As bolas paradas estão fortes, não é? Kane. Sem o Otamendi vai marcar. O Otamendi vai ser o melhor marcador do Benfica nesse Mundial. Yeah. Ricardo. 4-0 para o Bayern, Harry Kane. 4-0. Kane também. Porquê é que tu não é? Porquê é que tu és assim, Ricardo? Aposto que queres ver isso. Se o ataque do Boca fez aquilo ao Benfica naquela primeira parte. Isso foi circunstâncias da vida, não volta a acontecer. Prometo. Agora nós vamos carregar o bom nome das equipas portuguesas. Confia, Ricardo. Bem, Juventus Manchester City, último jogo para apostar. Eu digo 1-2 para o Manchester City com um gol de Marmouche. Tu, Igor. 1-1. Phil Foden. Phil Foden. Mete-me sempre piada ao nome deste jogador. Ricardo. 2-1 para a Juve, Francisco Conceição. Cada um de nós tem um diferente. Francisco Conceição. Ixi. Marcou? Quanto é que ficou o jogo da Juventus? O último jogo? Nem sei quanto. 5-0. 5-0? Tá bem. Ok. Muito bem. Termina mais um episódio do Triângulo Ofensivo. Não se esqueçam de dar gosto e subscrever o canal do YouTube da Rádio Lince Futebol para acompanhar os nossos podcasts e novos vídeos semanais. Alguma nota, Ricardo? Espero que as coisas melhorem, mas já sei que não vão melhorar. Há sempre espaço para piorar. Alguma nota, Igor? Não, só espero que o Palmeiras termine em primeiro. É a única coisa. Por falar nisso, se o Palmeiras terminar em primeiro, em princípio irá jogar com o segundo do grupo do PSG, Atlético e Botafogo, não é? Exato. Ok. Por isso que eu preciso que seja em primeiro, porque se for em segundo é contra o PSG. Aí é uma daquelas partidas que eu vou preferir dormir do que assistir. Aí complica, né? Bem, muito obrigado a todos e até à próxima semana.